Oi, meu nome é Samira e eu vou falar sobre o livro A Cabra Vadia, que foi escrito pelo Nelson Rodrigues. Esse livro é uma junção de crônicas que foram publicadas e escritas pelo Nelson Rodrigues no jornal O Globo entre os anos de 1967 e 1969. Mas antes de começar de fato, eu queria dar algumas explicações. A primeira é que de vez em quando aqui vai aparecer escrito TikTok, porque ele vai me ajudar a ter uma edição melhorzinha. E a segunda é que o livro aí é bem extenso, tem aí 85 capítulos de muita conversa, então eu não vou falar do livro inteiro, eu vou falar mais do livro como um todo, vou destacar algumas crônicas, frases e coisas que me chamaram mais atenção. E além de tudo isso, eu achei que o livro merecia uma apresentação mais informal, porque quando a gente está lendo ele, parece mais uma conversa do que outra coisa. Então agora eu vou começar falando sobre quem é Nelson. Nelson Rodrigues nasceu em 1912 em Recife e morreu em 1980 no Rio de Janeiro. Ele desde muito novinho foi jornalista criminalista, ele tinha aí uns 13 para 14 anos. Depois ele foi jornalista normal, cronista, dramaturgo, ele sempre foi de tudo um pouco. A gente não pode deixar de falar que Nelson era muito conservador ao extremo, assim, e como ele mesmo dizia, ele era reacionário. O livro ele é bem ácido, ele gosta de cutucar a ferida mesmo, principalmente dos granfinos e granfinas, que vai ser um termo super utilizado nesse livro, e dos piores cegos, que para ele eram os marxistas brasileiros. Como eu já disse aqui, Nelson era jornalista criminalista e o pai dele era dono do jornal onde ele publicava. Isso aí fez com que a família dele fosse desmantelada quando, em dezembro de 1929, eles decidiram publicar o caso de uma granfina que havia traído seu marido. Ela decidiu comprar uma arma e ir atrás do pai de Nelson para matá-lo, né? E daí, quando ela chegou lá, na verdade estava o Roberto Rodrigues, que era irmão de Nelson, e acabou matando ele. Depois disso, Nelson, obviamente, ficou muito traumatizado, e o pai dele também. O pai dele acabou morrendo um tempo depois e o Nelson contraiu tuberculose. Todas essas tragédias que acontecem aí explicam um pouco a forma como ele fala no livro, então eu achei importante falar um pouco dele aqui no começo. Falando agora um pouco mais diretamente sobre o livro, ele é uma crônica e nele tem bastante política, machismo, racismo e absurdos aí. Justamente por ser uma crônica, uma não, vários temas que são abordados no livro ainda são bem atuais, o que assusta um pouco. Contexto histórico. O livro se passa em 1967 e 1969, mais ou menos, mas a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás, que é 64, golpe militar do qual Nelson apoiava. Essa discussão de esquerda-direita, meio, esquerda odeia direita e direita odeia esquerda, não é novidade, ela já acontecia na época e estava muito em alta. Também nessa época aí estão acontecendo os movimentos estudantis da França, do qual ele fala muito em várias crônicas, várias vezes, e os estudantes estão pedindo para a saída do atual presidente da época, que era esse daqui. Bom, agora eu vou falar mais diretamente sobre as crônicas e eu vou ressaltar pontos importantes de algumas delas, pontos que mais me chamaram a atenção. E assim, não tem uma ordem muito certa porque eu acabei me perdendo nos números e nos nomes dos capítulos. A primeira crônica que eu vou falar é justamente a primeira do livro, que se chama O Ex-Covarde. E Nelson Rodrigues fala justamente sobre ele ser um ex-covarde. E agora ele fala tudo sobre o que ele pensa, principalmente sobre política. E dane-se o resto, dane-se o que as pessoas vão pensar. É mais ou menos isso que ele fala aí nessa primeira crônica. Uma outra crônica que me chamou bastante atenção foi a de nome Mãe, que na verdade ela meio que tem continuidade em mais algumas crônicas aí mais pra frente do livro, mas eu fiz um resumão, um compilado para falar mais ou menos o que foi concluído ao todo dessas crônicas.
Nessa crônica, o Nelson conta que ele estava num ponto de ônibus e ele vê duas senhoras e uma conta para outra que apanhou do filho. E o que indigna o Nelson é que essa história, quando ele conta para outras pessoas, ninguém se choca, parece que só ele se chocou. E é isso que ele fala, ele se indaga, sabe? Será que o brasileiro não se choca com mais nada? Como se isso não tivesse como piorar, ele recebe a carta de uma leitora que falou com um padre e o padre pergunta: "O que será que essa mãe fez para ter apanhado?" Bom, eu não preciso nem falar mais nada, né? Além disso, mais pra frente aí desse capítulo, tem um outro capítulo que ele faz uma metáfora comparando essa mãe com a Revolução Estudantil na França. E aí ele fala assim que a França é a mãe que apanha do filho e não acha ruim. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque ele dá uma passada de pano para os nazistas, falando que a gente fala tanto mal dos nazistas, mas eles nunca destruíram nenhuma obra de arte, porém os estudantes da França sim. Que bela passada de pano, não? Agora eu juro que é a última coisa que eu vou falar dessa parte, que é ele encontra com um cara e o cara diz assim, a família tem seus dias contados. Ou você não percebe que a família é uma instituição falida? E aí ele diz, suicida talvez. Eu não queria falar mais nada não, mas assim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Bom, agora eu vou falar do capítulo O Visitante, que é quando um gringo vem pra cá pro Brasil e aí ele fica se perguntando onde estão os granfinos negros. E aí nesse capítulo Nelson Rodrigues desenvolve uma conversa com o leitor que deixa a gente muito confuso. Porque ao mesmo tempo que ele demonstra achar errado o racismo, ele chama os negros de uns apelidos um tanto quanto racistas. O que, assim, é muito confuso e não é só uma vez que acontece isso no livro. E aí uma frase um tanto quanto muito pesada é que ele estava voltando para casa num táxi e o taxista era negro. E aí o próprio taxista diz: "De noite eu não paro para crioulo". E aí Nelson conclui que no Brasil o branco não gosta do preto e nem o preto gosta do preto. Pesado. Aqui é Mário Filho e aqui é Nelson Rodrigues com Didi. Bom, aqui nesse livro o Nelson não fala tanto de futebol, igual nos outros livros dele e outras coisas, mas ele é muito ligado ao futebol graças ao Mário Filho, que era o irmão dele. Mas tem um capítulo específico que o Nelson Rodrigues fala do orgulho que ele tem do Mário Filho, sobre ele ter sido tão importante para o jornalismo do esporte. E inclusive foi o Mário Filho que criou o termo Fla-Flu, todo mundo sabe, todo mundo conhece, até quem não torce para os times envolvidos. E também foi quem deu o nome ao Maracanã, que na verdade é Mário Filho, graças ao Mário Filho. Agora eu vou falar de uma coisa que eu estava ansiosíssima. Eu vou falar do Palhares, o canalha que não respeita nem as cunhadas. Personagem icônico que aparece no livro inteiro, em quase todos os capítulos. E aí, depois de ler alguns capítulos que tinham ele, eu parei para analisar e uau, todos nós conhecemos um Palhares. O cara que só fala bobagem, mas sempre deixa uma pulga atrás da orelha. E eu vou falar de uma pulga específica que o Nelson estava falando dos que ele chama de padres de passeata, que não queriam mais respeitar o celibato. E aí, no final do capítulo, o Palhares diz a frase do ano. Esses padres não devem se casar. Quem traiu um celibato de 2000 anos há de trair um matrimônio de 15 dias. Vai dizer que você não ficou com uma pulga atrás da orelha. Aproveitando esse gancho dos padres de passeata, ele também chamava alguns escritores de passeata. E ele atribui a culpa pelos escritores da época não ganharem prêmios justamente por esses escritores de passeata. E ele ainda diz mais, até vacas ganham prêmios, mas os artistas e escritores brasileiros não. Tem um capítulo que ele despeja toda a sua revolta com a criação do Copydesk, porque era quase como um formato de jornal e todos seguiam esse mesmo padrão. E aí ele fica revoltado porque tá acontecendo uma guerra civil e ele fica revoltado como o jornal não tem mais tragédia, só
coloca as coisas em um tom de informação do qual ele já reclamou ali na crônica mãe, que ele reclama do tom de informação que ela diz sobre o filho ter batido nela. Mais uma vez aí aproveitando o gancho, só que dessa vez eu vou aproveitar para falar sobre o tom de informação. Esse tom de informação ele fala aí várias vezes durante o livro, mas ele também fala sobre basicamente feminicídio, do tom de informação, quando um homem mata uma mulher que o traiu ou não o satisfez. Ele fala também de vários casos que a mulher matou o homem, mas enfim, isso acabou me lembrando coisa mais linda, onde o ex-marido dessa mulher que decide matá-la porque ela separou dele e foi cantar no clube dessa mulher aqui. Tenso, né? O livro é antigo, a série é de época, mas isso acontece até hoje e a gente trata ainda com muita normalidade. Agora eu vou falar de dois capítulos que são o 26 e o 28, que são apenas dois dos capítulos que o autor deixa o machismo e o conservadorismo dele bem evidentes. Então ele começa o capítulo 26 falando sobre ser um trabalhador da velha geração e que ele vê a jovem revolução vindo por aí. Então ele se imagina sendo comandado no jornal por estagiárias mulheres. E para ele, a paisagem dele seria vários bordados, tapetes coloridos, ninfas e sílfides. Aí no capítulo 28, que se chama A Feia Nudez, ele fala dos umbigos e dos biquínis que começaram a aparecer juntos, e para ele isso é nada mais nada menos do que a nudez sem amor. No livro ele fala várias outras vezes sobre os umbigos das mulheres aparecerem agora, e parece que ele tem uma coisa com umbigos mesmo. Mais pra frente tem dois capítulos seguidos que Nelson critica em específico os marxistas brasileiros e o próprio Marx. E ele acrescenta que todo brasileiro se achava marxista e mesmo os que tinham lido os livros era como se tivessem lido de ponta cabeça um livro em chinês. Aí, uns 20 capítulos pra frente, ele fala de novo sobre isso e sobre o marxista brasileiro ser o pior cego que existe. O capítulo 35, de nome Cabra Vadia, tem a provável explicação do porquê o livro se chama Cabra Vadia. Ele diz que as entrevistas normais, todo mundo era igual, só mudava o terno e o formato do nariz. Então ele cria as entrevistas imaginárias, que seriam num terreno baldio com uma cabra. Aí tem uma frase que ele fala nesse capítulo que eu queria muito ler. Fascinou-me a entrevista imaginária. Precisava, porém, arranjar-lhe uma paisagem. Não podia ser um gabinete, nem uma sala. Lembrei-me, então, do terreno baldio. Eu e o entrevistado, e no máximo uma cabra vadia. Além do valor plástico da figura, a cabra não trai. Realmente, nunca se viu uma cabra sair por aí fazendo inconfidências. Aproveitando que eu estou trazendo a definição de uma coisa aqui, eu queria também trazer a definição da palavra pulha, que é uma palavra muito utilizada no livro e ele usa bastante para se referir a pessoas. O significado no dicionário fica afirmação de fato não verdadeiro, mentira ou lorota, e os sinônimos, alguns deles, são canalha, malandro, mentira e lorota. Então, acredito eu que ele chama muitas pessoas de mentirosas. Agora eu vou falar de dois capítulos bem pesados. O primeiro vai ser o 45. Nesse capítulo ele fala bastante sobre a violência justificada, como se a violência e o homicídio tivessem justificativa. E aí ele conta a história de Lawrence, que é um rapaz que nunca havia matado ninguém e que nunca mataria ninguém. Então ele teve que matar uma pessoa e o pior dos problemas, ele gostou. E aí ele deixa a reflexão pra gente. Ele, no caso, Nelson, né? Ele pergunta pro leitor: e se o brasileiro mata pela primeira vez igual Lawrence e gosta? E se o brasileiro decide tomar sangue ao invés de groselha? Já o outro que eu queria falar era o 54, que ele fala do ódio. Sobre esse capítulo que ele fala diretamente sobre o ódio, ele conta a história de 3 pessoas, mas eu vou falar só de uma pessoa que foi movida pelo ódio. Era um homem, provavelmente um bom esposo, provavelmente um bom pai, que foi preso por estar voltando do trabalho sem os documentos. Então, na cadeia ele foi estuprado
e quando ele voltou para casa, ele se matou. Seguido disso, Nelson conta a história de uma peça que foi feita justamente sobre isso, sobre um homem que foi preso e estuprado e se matou. Então essa peça é censurada e ele diz o seguinte: a moral está salva, porque se emudeceu uma peça e o ser humano continuará sendo violentado em cada xadrez, eternamente. Porque o nosso sentimento é impotente, impotente como o ódio do homem que se matou. Como eu disse lá no começo, Nelson Rodrigues apoiava a ditadura militar. Mas por que será que ele se incomodou tanto com a censura dessa peça? Será porque mexeu com a classe dele, já que ele também escreveu várias peças que eram chamadas de obscenas? Fica aí um questionamento. Agora eu vou falar sobre um último capítulo que não poderia ser menos Nelson Rodrigues. Ou seja, ele está fazendo crítica ao jovem francês novamente. Aqui ele fala sobre a razão da idade e como ela muda tudo, como a razão da idade dá razão ao jovem e somente o jovem, e ele se pergunta o que o jovem vai fazer com toda essa onipotência. E por último, ele faz uma observação falando que a razão da idade pode destruir o mundo. Ainda tem vários capítulos que chamam bastante atenção, mas eu acho que eu consegui trazer todas as informações que foram pedidas, a alma do livro e um pedacinho do Nelson. Tchau!